Não há outro por quem sejamos salvos que não nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz a primeira leitura. Porém, cuidado, porque salvação é uma coisa, intercessão é outra. 1 Timóteo 2, 5 a 6 diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E isso quer dizer que Jesus é o único Salvador. O único mediador em termos salvíficos. Porque embalados por essas duas passagens do Evangelho, nossos irmãos protestantes dizem que aqui na Igreja Católica nós professamos que há outros salvadores, como a Virgem Maria ou os santos. Bom, quando vocês escutarem esse tipo de absurdo, perguntem, qual é a sua fonte? Me mostre no catecismo da igreja onde está escrito isso, que Maria salva, que nós vamos a Deus por Maria. É algo curioso que inventem mentiras e combatam as mentiras que inventaram. Parece até o que acontece na política, né? Então eu quero deixar bem claro isso. Uma coisa é mediação salvífica e outra coisa é intercessão. A Bíblia está cheia de passagens que nos exortam a interceder uns pelos outros. Nessa mesma epístola a Timóteo, nos versículos 1 a 3, está escrito: acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Tiago 5,16b, orai uns pelos outros para serdes curados. Isso é intercessão. Moisés, no Monte Sinai, intercedeu para que o povo idólatra, que tinha feito o bezerro de ouro, não fosse destruído por Deus. Abraão intercedeu na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, dizer que não existe intercessão é desconhecer a Bíblia. Dizer que não existem intermediadores é dizer que a Bíblia mente. Se Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar o nascimento do Messias, e a Virgem Maria deu a resposta ao anjo e não a Deus, o que é isso? Bom, eu não queria deixar passar essa passagem, porque todo católico tem que estar pronto a dar as razões da sua fé. Todo católico tem que saber defender a sua fé. Chega de ignorância na igreja. E aí eu bato palmas para os nossos irmãos separados, evangélicos, que sabem das razões da sua fé. Quantos não estão aí pregando nas paradas de ônibus? As testemunhas de Jeová batem de porta em porta. E o católico está lá, em casa, assistindo missa pela televisão. Dando uma despertinho, porque na pandemia a igreja está permitindo, porque tem um decreto do Papa. E aí, a Eucaristia não conta? Vai ficar assistindo missa pela TV até quando? Se as igrejas estão abertas. Tem sempre uma desculpa. Ah, mas não pode ir todo mundo. Não pode porque você não se inscreve cedo. Aí vai sobrar realmente.
Parece até aquelas virgens imprudentes da Bíblia. Então é hora de acordar, é hora de mudar, é hora de viver o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje é o domingo do Bom Pastor. E a imagem escolhida para a parábola é a do pastor, porque a figura dos pastores era muito importante na sociedade e literatura israelitas. Lembrem-se que Israel era uma sociedade agropastoril. Campos de pastoreio abundavam na Palestina. Tanto que no Salmo 23 ou 22, Davi diz: o Senhor é meu pastor. A figura do pastor às vezes é aplicada ao próprio Deus, às vezes ao futuro rei messiânico e às vezes aos líderes político-religiosos de Israel. E a palavra grega aqui usada para bom é kalos, que significa ideal ou nobre, e implica eficiência na função. Em outras palavras, algo bom é aquilo que cumpre com a sua função. E assim é Jesus, pois livremente despoja-se da sua própria vida para salvar a vida do seu rebanho. E essa imagem do bom pastor marcou tanto as primeiras comunidades, que a mais antiga iconografia nos representa Cristo como bom pastor, que leva sobre os ombros uma de suas ovelhas. Iconografia é o quê? Conjunto das imagens da igreja. Bom pastor, porque sua autoridade não é tirania, senão serviço e sacrifício, amor e entrega. O pastor único e legítimo enviado pelo Pai. O pastor que conhece, ama e pastoreia, serve e cuida, defende e educa, tanto a grei em geral, como cada uma das ovelhas individualmente. Essa era a imagem que tinham de Cristo, sobretudo quando os cristãos eram perseguidos. Eles se lembravam de Jesus como aquele que cuida, e aí tinham fé de que aqueles dias ruins passariam. Mas hoje o diabo, nos momentos difíceis do homem, tenta as pessoas a terem outra imagem de Deus. Agora na pandemia, quanta gente não está aí brigada com Deus, chateada com Deus? Eu já escutei hereges dizendo: ah, padre, já passou da hora, né? Ou seja, você sabe qual é a hora melhor para a humanidade. Deus não. Onisciente é você. Deus não. Então, muito cuidado com esse tipo de ideia. Quem está com esse tipo de ideia precisa colocar a fé no lugar. Vou morrer repetindo: qualquer mau juízo que alguma vez você fizer de Deus, o problema está em você, não está em Deus. E significa o quê? Que é hora de colocar a fé no lugar, de se instruir. Tem gente que fica só, de repente, até ao descobrir isso que eu acabei de falar, se achando ruim, pecador, e foge de Deus. É tudo que o diabo quer. Pode acontecer, nós somos falhos. Aprenda a, numa homilia, ou até na leitura da palavra, procurar entender que se você se sentiu mal com alguma coisa, é porque aí você tem um desafio a vencer. Aí Deus está querendo transformar alguma coisa na sua vida, mudar para melhor.
Agora, só os humildes e maduros é que vão entender. Porque hoje, muita gente é soberba e infantil. Não quer se enxergar no espelho, se acha muito boa e santa. E aí, foge de Deus. Essa parábola também define o caráter comunitário da igreja. A igreja é um redil cuja única porta é Cristo. E aqui eu chamo a atenção para os irmãos que vivem uma dimensão individualista da fé, que não participam da comunidade, que estão na igreja, mas não são igreja, que se servem da igreja, mas nunca vão servir a igreja. Não são dizimistas, não participam de uma pastoral, de nada que a comunidade organiza, adoração, retiro, nada. Entram na igreja com o carrinho de supermercado e colocam lá os produtos de consumo. Aquilo que agrada, aquilo que eu preciso. Hora de mudar. Eu sempre vou dizer, você, meu irmão, minha irmã, que está destruído, combalido, triste, deprimido, sei lá o quê, venha para a igreja. Num primeiro momento, você vai precisar sim se servir da igreja. Para isso estamos nós, a comunidade inteira, não só o padre, para ajudar. Agora, tem que chegar um momento que, sanadas as feridas, resolvido o problema, a gente se coloca à disposição dos outros. Vai ter gente tímida, sempre. Mas isso não é desculpa para não servir. Tem um rapaz aqui na paróquia que é bem retraído, bem tímido, mas que está em mais de uma pastoral, para vocês terem ideia. É aquela velha história, você é caladão, não gosta muito de interagir, cada um é de um jeito. Eu vou sempre sugerir que, na medida em que muitas interações se fazem necessárias na vida da gente, procure desenvolver esse lado, não se acomode não. Mas cuidado, porque às vezes a gente vê situações como a de um jovem que veio se atender comigo porque era tímido. Aí eu perguntei, qual é o problema? Não, é porque minha mãe disse que eu tenho que mudar, que eu sou bicho do mato. Aí eu perguntei para ele, meu irmão, você está com dificuldade de conseguir mulher, de namorar? Aí ele falou, não, minha namorada é até timidazinha que nem eu. Você está com dificuldade de conseguir emprego? Não, minha área é informática. Eu trabalho nos bastidores. Então, meu irmão, relaxe. Ser tímido é um modo de ser. Seja feliz com a sua timidez. Enquanto ela não lhe incomodar, não é um problema. Agora, para outras pessoas é. E aí a gente vê essas invasões de território, sem pedir licença. Para com isso. Para, mãe, de invadir o território do seu filho. Deixa ele ser como ele é. Se não houver nada de imoral na conduta dele, cada um é de um jeito. Ah, mas ele fala pelos cotovelos, deixa falar. De repente vai ser jornalista. Entrevistador, sei lá o quê. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, o que diz sobre essa dimensão comunitária?
Quem ama faz sempre comunidade, não fica nunca sozinho, uma vez que a amizade é a mais verdadeira realização da pessoa. A amizade com Deus e a amizade com os outros é uma mesma coisa. Não podemos separar uma da outra. Na última aula de catequese, que está disponível no site para quem quiser assistir, eu mostrei um vídeo que fala de um estudo da Universidade de Harvard, que mostra que a base da felicidade humana está nos relacionamentos, na qualidade dos relacionamentos. E acho que na primeira ou na segunda aula, eu mostrei um vídeo da doutora Ana Paula Brantes, que é geriatra e que trabalha com pacientes terminais, no qual ela fala dos 5 arrependimentos das pessoas que estão para morrer. E um deles está relacionado com relacionamentos, afetividade. Demonstrar afeto, viver bem as amizades, investir tempo com as pessoas amadas. Então, o que você tem feito aí? Como anda esse setor da sua vida? Às vezes a gente vai ver na igreja gente muito apostólica, mas que não se relaciona bem dentro de casa. É aquela esposa que está cada vez mais distante do marido, mas ela é apóstola. Ela está em 1001 coordenações de pastorais, de movimentos. Cuidado. Isso é tentação sob aparência de bem. O primeiro apostolado é dentro de casa. O primeiro dever chama-se obrigação de Estado. Então quem é casado tem que começar a santificação em casa. Como pai, como marido. Agora, também não é por isso que a pessoa vai ficar eternamente sendo só pai e marido. Tem condição de ajudar na igreja, tem 1001 talentos e não faz nada. Então, cuidado com os exageros de ambos os lados. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz: somos felizes não porque nos amam, senão porque amamos. Tem muita gente infeliz no mundo hoje, que está até deprimida, por quê? Porque é carentinha. Eu sou brincalhão, eu vou pegar na tua ferida, carentinho, carentinha, mimimizento. Para de ficar reclamando o amor dos outros. Ame você primeiro. Mateus 7,12 diz o quê? O que quereis que vos façam, fazei-o antes vós. Então começa a amar. Aí você vai ser plenamente feliz. Nós precisamos despertar o nosso potencial. A nossa essência é essa. O ser humano foi feito para amar. E aí é interessante, porque as pesquisas modernas mostram que as pessoas que menos adoecem são as que mais servem os outros. Olha que maravilha. Porque no amor nós temos toda uma bioquímica saudável circulando no organismo. A bioquímica da felicidade. Dopamina, serotonina, oxitocina e por aí vai. Quem ama a Deus e medita, GABA. Pergunte aos psiquiatras o que são esses neurotransmissores, a sua importância.
Agora, nós precisamos alargar as fronteiras do nosso amor. Então saia da sua família, venha para a comunidade, e depois vamos sair da comunidade e ir ao batalhão de descrentes que existe aí fora, de pessoas sem esperança. O documento de Aparecida fala que nós devemos ser uma igreja em saída. O que significa isso? Significa ir visitar o doente. Significa ir dar bom conselho àquele irmão que está no mau caminho. As obras de misericórdia vão nos ajudar a ser uma igreja em saída. Então, eu queria perguntar, o que você está fazendo nesse sentido? Com frequência as pessoas acabam em alguma seita pela necessidade de sentir o calor e o apoio humano de uma comunidade que não encontraram em sua paróquia. E quem trabalha nas pastorais agora aqui, diáconos, todo mundo que já trabalha. Como é você na sua pastoral? A sua interação, a sua disponibilidade. Porque trabalho pastoral é assim, a pessoa entra, no primeiro dia ouviu a pregação, chora, padre, eu quero sim trabalhar nessa linda pastoral e dar minha vida por Cristo. Até fazer a primeira escala. Ah, me botaram mais vezes do que os outros. Ah, é. Aí depois, no mês seguinte, se pergunta no grupo, oi, eu não estou podendo servir este domingo, quem pode ir? Todo mundo calado, mudo, ninguém fala nada. Às vezes a pessoa até pode, mas não está afim de sair do churrasco mais cedo. E é assim que a gente mede o amor de cada um. Deus está vendo. O que a gente pode e não faz. Aí depois a gente quer de Deus respostas rápidas, que Ele nos atenda em tudo. Então vamos pensar nisso. Até porque você que está em alguma pastoral, quem é diácono aqui, eu que sou padre, nós não estamos fazendo favor à igreja. Não estamos fazendo favor a Deus. Nós somos privilegiados. Porque fomos tocados pela graça para dizer o nosso sim. E se chegamos até aqui, é a graça de Deus que nos sustenta. E somos privilegiados por, se perseverarmos e fizermos tudo com amor, termos a oportunidade de ganhar uma casinha melhor no céu. Se você acredita nisso, você vai fazer o melhor trabalho que você puder. Agora, o mais ou menos, o meia boca, por favor, pede para sair. Volta só quando tiver a fim de se dedicar. Porque a pior coisa é o morno. Esse vai ser vomitado. Está lá na Bíblia. Aqui, ele sempre vai ser bem recebido se for humilde. A gente vai ajudar a sair da condição de morno. Então, não deixemos passar essas oportunidades que Deus nos dá. Sai do mais ou menos. Vamos voar alto. Vamos fazer diferente. Sair da panelinha. Tem panelinha, às vezes, nas pastorais. Divisão. O grupo dos mais novos com os mais velhos. Aqui, civis e militares, eu vou botar o dedo na ferida mesmo, porque isso acontece, não adianta dizer que não, e quem está nessa vibe está errado, hora de mudar. Por quê? Porque preconceito na nossa fé é pecado,
E a Bíblia diz: já não sereis mais judeus, nem gregos, escravos, nem livres. Todos somos filhos de Deus. Aqui em Brasília, muita gente, especialmente goianos, mineiros, nordestinos, reclamam das relações de vizinhança. Você é capaz de morar num prédio e só dizer bom dia e boa tarde para o pessoal da mesma aprumada. Ninguém se conhece, ninguém nunca foi na casa de ninguém. Eu, quando morei na 114 Sul, só os nordestinos se visitavam. Era o Simões do 507, que era pernambucano, e o vizinho de porta, que era baiano. Algum contato com o pessoal lá do 6º andar havia, pessoal muito educado, do Sul. Mas e aí? Eu não estou querendo dizer que nordestino é melhor do que ninguém, não. Estou querendo mostrar uma cultura. Porque no Nordeste fica um na casa do outro, você está batendo um bolo, faltou ovo, bate na porta do vizinho, pega o ovo, depois leva meio bolo. Aqui em Brasília, difícil o negócio da vizinhança. E aí às vezes a gente reclama, né? Mas o que a gente está fazendo para ter um relacionamento com o vizinho? Eu, por exemplo, quando mudei lá para o Via Verano, a primeira coisa que eu fiz foi passar para os meus vizinhos a incumbência da minha obra de reforma. Olha que vizinho maravilhoso. Não, a gente se conheceu e num determinado momento eu pedi e amigavelmente fui acolhido. Isso é ótimo. Pense nisso. Hoje, aliás, vai ter várias perguntas aqui. E você procura ver onde você se identifica para começar a trabalhar aquilo ali. Não deixa o recado de Deus passar em vão, não. O rebanho de Jesus não se limita ao povo de Israel, pois Jesus proclama que tem outras ovelhas que não são deste redil. São aqueles que pertencem ao mundo pagão. E ele veio para formar uma nova comunidade humana que não se limita somente aos judeus, senão que se estende a todos sem distinção. Para que Jesus seja maximamente conhecido, precisamos falar dele. E aí é que entra o católico apóstolo. No dia do nosso batismo, nós fomos ungidos com o óleo crisma. E a partir daí, nós viramos profetas, sacerdotes e reis. O profeta é aquele que denuncia o erro e anuncia a verdade. Agora, para isso você tem que conhecer a doutrina. Para isso você tem que se levantar do seu lugar, se desinstalar. Como os irmãos evangélicos que estão pregando nas paradas, como as testemunhas de Jeová que estão batendo de porta em porta, como os mormons que a gente vê aí de gravata e plaquinha no bolso, difundindo os seus credos. Agora, muita gente, hoje em dia, mais uma vez, se serve da igreja e não serve a igreja. Usam a fé como um produto de consumo. Tem fé enquanto a fé servir. Enquanto a fé lhe fizer feliz ou lhe der respostas. E aí, eu pergunto, com que frequência você fala de Jesus Cristo? No seu trabalho, para o seu engraxate, para a sua manicure, ou no salão você só vai fazer fofoca, mulher? Ou lá com o engraxate você fica no seu mundo. É tão fácil se fechar no mundo encantado da internet, das redes sociais.
É difícil eu ir até o outro. O que ocupa mais a sua mente, as suas conversas? Porque a Sagrada Escritura diz, a boca fala daquilo que abunda no coração. Então, normalmente, aquilo que a gente mais fala é o que a gente mais ama. Então, o que você pode fazer pela sua igreja? Você é dizimista? Se não for, está aí a Tânia. Levanta a mão, Tânia. Vai estar lá na mesinha do dízimo. Hora de começar. Não fica fazendo muita conta, não. Você participa de alguma pastoral? A gente está cheio de necessidades aqui. Os nossos vicentinos são poucos. A regra da conferência manda que para cada família haja 2 vicentinos. Aqui a gente está trabalhando com 1. Para conseguir assistir aí, acho que 6 famílias. É o que nós, se não forem 6, são 7. Tá? E aí, quando é que você vai se desinstalar? Sair da zona de conforto? Vamos lá? Que tal fazer o test drive? Acompanhe os vicentinos uma vez, eu garanto que você vai gostar. É extremamente transformador entrar na casa de uma família pobre que não tem nada. Num minuto você vai começar a louvar e agradecer a Deus pelo que tem e vai sair do modo queixa, do modo murmuração, do modo vítima e vai querer ajudar os outros. Faça a experiência. No final da Santa Missa eu vou estar anotando quem quiser, só dá nome e telefone. E eu posso distribuir pelas pastorais aqui da capelania. E você conhece a doutrina o suficiente para instruir os irmãos que não creem ou defender a fé quando ela for atacada? Bem-vindos à nossa catequese. Entre no site, se inscreva. Você vai entrar num grupo de WhatsApp. Agora ninguém tem desculpa, inclusive os de dentro de casa. Aqui eu quero que todo fiel passe pela catequese. Todos. Eu vou pedir. Por quê? Porque aqueles que fizeram, mudaram. Sim ou não? Quem fez aqui, levanta a mão. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Muda ou não muda? Passa a amar mais a igreja ou não? Teve muita novidade ou não? Porque tem gente que acha que tem 10, 15 anos de caminhar, que sabe tudo. Que é o santo, a santa da galáxia. Que não tem perigo de perder a fé. Vai nessa. A própria Escritura diz, quem estiver de pé, cuide-se para não cair. Ninguém tem um dia de fé garantido, se não fizer a sua parte. Nem o Papa. Eu, qualquer um diácono aqui, ninguém. Então, cuidado. Tenha essa humildade, procure, tenha sede de conhecimento das coisas de Deus. Até porque, quanto mais você conhecer, mais vai amar. Quem pouco conhece, pouco ama. Quem não conhecer a doutrina, está em risco de perder a fé. Então, faça a sua parte. A nossa catequese tem um temário em função das heresias que circulam hoje em dia, do que faz as pessoas perderem a fé, das necessidades do homem moderno. Agora, não é a única catequese de Brasília, tem outras, muito boas, Escola da Fé dos Legionários de Cristo. Escolha onde você vai se instruir. Agora, é absurdo ficar só com catequese de primeira comunhão e catequese de crisma. Desculpe, mas você está na ignorância. Isso não vai lhe ajudar na hora da crise, da dificuldade. E pode esperar que vai chegar um momento. Tá? É uma traição, é uma morte na família, uma pandemia, que vai botar você
de frente para a sua fé. Cuidado. Veja, tem gente que diz assim: ah, mas eu não sei pregar. Não sabe pregar? Convide seu amigo, seu parente, para catequese, para missa. Às vezes não sabe pregar, mas tem dinheiro. Compra um livro, por exemplo, do Dom Boaventura Kloppenburg, Espiritismo e Fé, e dá para aquele seu parente que está quase virando espírita. Alguma coisa a gente pode fazer. Quem tiver boa vontade vai achar um meio, e não uma desculpa. Desculpa é coisa de gente derrotada. Ao bom pastor se contrapõe a figura do ladrão, o pastor assalariado, diz o Evangelho de hoje. O texto contrasta a ação de Jesus com a atuação dos pastores mercenários, que não defendem o rebanho, senão que querem cuidar apenas dos seus próprios interesses. Aqui, o texto está bem na tradição profética de Ezequiel, que condenava os maus pastores do povo de Deus, os líderes religiosos e políticos do seu tempo, que somente exploravam o povo para o seu próprio proveito, abandonando-o nas horas de maior necessidade. Qualquer semelhança com os dias de hoje, hein? Olha a nossa classe política. E, lamentavelmente, existem clérigos que estão aí. São verdadeiras rêmoras, que se aproveitam da igreja e do povo. Não são pastores. Pois Jesus se contrapõe aos falsos messias e a tantos dirigentes indignos e egoístas. Hoje, esses falsos pastores são os que abusam da boa vontade e da ingenuidade das pessoas, fundadores ou chefes de seitas religiosas que estão por aí. Hoje, nós também celebramos na igreja o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E aí, voltando ao tema da fé egoísta, eu preciso alertar para um detalhe. Gente que só reza para si e para os seus. Eu pergunto, você reza e ensina seus filhos a rezar pelas vocações, por exemplo? Porque a Bíblia diz que a messe é grande e os operários são poucos. Lucas 10, versículo 2. E eu vou além, há clima na sua casa para uma vocação sacerdotal ou religiosa? Você está disposto a entregar seu filho ou sua filha para Deus? Porque é interessante, uma vez eu conversando com o pai, que não queria que a filha fosse freira, porque sobretudo se ela vai para uma clausura doida dessas, olha aí, não sabe nem o que é. Aí eu falei, engraçado, aposto que se sua filha se casar com um diplomata, ou com uma pessoa que tem carreira em multinacional, você vai ver muito menos a sua filha do que se ela for freira de clausura aqui nas Carmelitas. Então, para casar e ir para o mundo pode, ser freira não pode. E aí, quando você vai ver, por trás tem o desejo de ser avô. Olha, muito cuidado com isso aí. Ninguém direcione a vocação do filho ou da filha. Pais, os filhos não são propriedade de vocês. Vocês são meros administradores dessas vidas que vêm de Deus, para quem Deus tem desígnios específicos. Então, criem seus filhos para Deus e comecem em casa a fomentar essa busca da vocação. Ensine seus filhos a perguntarem a Deus,
até a própria vocação profissional, mas hoje as pessoas decidem tudo em função de quê? De grana. Por exemplo, retiros. Quantos pais mandam o menino para a Disney? O menino pede para ir para micareta, vai. Agora, retiro, nunca fez. Então, esse é um erro. Agora, o outro também. Pai e mãe que querem que o filho seja padre ou que a filha seja freira. E desde pequeno é aquele discurso quase que massacrante. Ainda tem a vovó que adoraria. E aí, daqui a pouco, o cabra entra no seminário, vira padre e é aquele que vai se apaixonar pela catequista. Por quê? Porque foi forçado. Não teve opção. Se ele não fosse padre, ia decepcionar a família inteira. E continuando o tema da oração, você reza pela conversão dos pecadores, Nossa Senhora pede isso em todas as aparições. E além da conversão dos pecadores, nós devemos rezar pelos agonizantes. A igreja ensina a rezar pelo Papa, pelo bispo, no caso, os nossos bispos aqui, Dom Fernando e Dom José, pelo clero, este que vos fala, os diáconos, pelos religiosos e religiosas, pela paz no mundo, unidade dos cristãos, pelos enfermos, especialmente os da comunidade, pelas almas do purgatório, pelo nosso país, nós bombeiros, pela nossa corporação. E também vamos olhar ao redor o que está acontecendo no mundo. Tem gente que liga o noticiário, tem muita notícia ruim, tem. Mas o apóstolo faz do limão a limonada. Tudo aquilo que ele viu de ruim, ele agora coloca em oração. Senhor, eu quero te pedir consolo para essa mãe que perdeu o filho nesse assassinato brutal. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua providência não deixe faltar nada para essas vítimas da enchente, por aí vai. E aí, essa desgraceira passa a ser uma oportunidade de santificação para nós. Aí nós viramos intercessores. Vejam que linda é essa oração que se faz após a bênção do Santíssimo. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Inclusive, nós devemos rezar pelos nossos inimigos. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Coisa linda. Isso aqui é uma oração composta pela igreja. E aí, a partir dessa frase de Jesus, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu quero perguntar aqui, quem lhe conduz? Quem você está escutando? A voz da política? A voz da opinião pública? A voz do comodismo? A voz do medo? Quanta gente que tem mais medo do que fé nessa pandemia? A voz dos privilégios? A voz da novela, do boteco? Para distinguir a voz do pastor, é preciso 3 coisas. Anota aí. Em primeiro lugar, um confronto permanente com a palavra de Deus. É o manual de instruções do ser humano. Inclusive, o padre Jonas Abib dá uma dica boa. Quando você for ler a Bíblia, leia sublinhando aquilo que Deus manda,
e aquilo que Deus promete. Para ver quanta coisa boa vai acontecer se a gente seguir o que Deus pede. E quanta coisa ruim pode acontecer se a gente não seguir. Segundo ponto, uma vida de oração intensa. Quem não reza não se salva. Sem mim nada podeis, diz Jesus. Terceiro ponto, uma participação ativa nos sacramentos, especialmente confissão e Eucaristia, porque a confissão nos reconstrói. E a Eucaristia nos alimenta, nos santifica. E assim, nós vamos receber a vida que o pastor nos oferece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.